Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijo, ou muito me alegro no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, repita comigo, já aprendi a ficar contente ou a contentar-me. Diga, já aprendi a estar contente com o que tenho. Amém. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, graças a Deus. Nós vamos meditar um pouco hoje nesta passagem da palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo muito bom do povo de Deus aqui na terra. Eu digo um tempo muito bom, porque é um tempo de avivamento, é um tempo em que a igreja tem se despertado para ganhar almas, para fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo, este tempo é um tempo de muita preocupação, é um tempo de muita preocupação, porque muitas pessoas têm deixado de lado a base principal da vida de um cristão, da igreja, que é a palavra de Deus. Em algumas igrejas, alguns pastores têm dificuldade em pregar a palavra de Deus. Algumas mensagens são comparadas a algo motivacional, algumas palestras motivacionais, para as pessoas ficarem apenas motivadas. Mas a genuína palavra de Deus tem sido deixada um pouco de lado. E para atender este povo, muitas vezes consumista, vamos dizer assim, no meio do povo de Deus, até alguns textos bíblicos têm sido adaptados para atender estas pessoas. Tem gente que quando o pastor prega algo que ele não gosta, algo que não lhe agrada, ele sai da igreja e vai para outra, porque estamos num tempo em que tem bastante igreja por aí. Estamos vivendo aquele tempo que a Bíblia já dizia lá atrás, nos últimos tempos, é o que nós estamos vivendo agora. Os homens terão como que coceira, comichão no ouvido, e eles vão procurar lugares que falem aquilo que eles querem ouvir. Estamos vivendo uma época em que as pessoas querem ir para a igreja, e a única palavra que ele quer ouvir nessa igreja é: meu irmão, para você é só vitória, Deus tem vitória para você. Ele só quer ouvir assim: ainda esta semana Deus vai te entregar algo que você está pedindo. Se não tiver algo desse jeito, está faltando alguma coisa, ou não lhe agrada tanto. Mas o que transforma a vida de uma pessoa, o que muda a história de uma pessoa, não é uma palavra boa que o ministro pregou, não é uma palavra motivada que talvez motivou você. O que muda a vida de uma pessoa é o conhecimento da palavra de Deus, ela que traz transformação, ela que traz mudança, ela que traz avivamento. Pastor, a Bíblia hoje está em todo lugar, né? A gente chega no mercado, tem Bíblia, vai no gabinete do prefeito, tem Bíblia, vai na cadeia, tem Bíblia, e daí? Vai no espiritismo, tem Bíblia, vai na macumba, tem Bíblia. Mas a Bíblia não liberta o homem, a Bíblia não transforma a vida do homem. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quem liberta é o conhecimento da verdade. E aí nós precisamos aprender
A igreja precisa aprender de Deus, aprender da palavra de Deus, para aplicar no dia a dia, principalmente nos dias difíceis, porque a sua vida é igual à vida do irmão que está do seu lado, é igual à minha. Tem dias muito bons, e tem dias de muitas lutas, tem dias mais tranquilos, tem dias mais serenos. Tem dias que parece que tudo está dando certo, mas tem dia que parece que está tudo dando errado. E algumas pessoas, por não viverem baseadas na palavra de Deus, tendo ela como base, eles vivem uma vida de cristão, como um ioiô. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora ele é salvo, outra hora ele é condenado. Um dia ele está no céu, no outro ele está no inferno. Pessoas que medem a sua vida espiritual pelos sentimentos, e os sentimentos são gerados pelo aquilo que muitas vezes acontece na nossa vida, no nosso dia, pelo meio em que nós vivemos. Os sentimentos são gerados pelos nossos pensamentos, e às vezes pensamentos errados e enganosos. Sentimentos são gerados às vezes por questões biológicas, por questões hormonais. Então não importa realmente o meu sentimento concernente às coisas espirituais, eles podem variar, mas se a minha vida espiritual está baseada na palavra de Deus, ela não vai variar, porque a palavra de Deus permanece a mesma para sempre. Aí eu preciso conhecer, aí eu preciso entender, e eu preciso aprender. Você pode olhar para a Bíblia, Jesus acompanhando os discípulos acompanhando Jesus, caminhada, jornada. O que acontecia? Jesus pregava, as pessoas eram curadas, demônios eram expulsos. Em raríssimas vezes, como a cura de algumas pessoas relacionadas ao discípulo, coisas raras. Geralmente os discípulos não chegavam para Jesus: Senhor, olha, faz uma oração aí, para que eu possa ter prosperidade, faça uma oração aí, para que eu seja curado, faça uma oração aí, para que eu tenha um milagre. Nós estamos vivendo uma época, uma geração que está desejando milagres, e de qualquer jeito, de qualquer forma, mesmo não vivendo o milagre, porque não reconhecem. Primeira coisa que você precisa saber sobre o milagre: você já é um milagre de Deus. O maior milagre que você pode viver, você já recebeu, é o novo nascimento. É Ele que conduz você à salvação e à vida eterna. Existem coisas importantes na vida, e dias importantes na vida, como você pode lembrar aí de muito: dia do seu nascimento, dia de 15 anos, formatura da faculdade, dia do seu casamento, bodas de prata, bodas de ouro. Você pode lembrar de muitos dias que foram marcantes e importantes, mas o dia mais importante da sua vida foi o dia em que você aceitou Jesus como teu Salvador. Porque todos os outros dias que trouxeram a você felicidade têm um prazo definido. Chega um tempo que não vai existir mais. Pastor, como assim? A minha formatura você pode trabalhar na área, vai chegar uma hora que você vai se aposentar. Pastor, o meu casamento não é eternamente, é até que a morte separe, que é o mais ideal. Mas pastor, não importa, tudo tem um tempo determinado. Mas quando você aceitou Jesus, este dia ecoa e reflete na vida eterna, porque você vai morar eternamente com Deus por causa desse dia, e foi o maior milagre que você já viveu. Eu não vejo na Bíblia Jesus preocupado em fazer milagre na vida dos discípulos. A preocupação de Jesus era outra, e tem que ser a mesma preocupação nossa hoje com relação à igreja. Jesus estava preocupado em ensinar os discípulos, para que eles pudessem aprender. Jesus só tinha 3 anos para transformar. Você veio domingo passado, nós falamos de cada um dos discípulos. Você percebeu como que eles eram problemáticos, como que eles tinham dificuldades, e Jesus tinha só 3 anos para ensiná-los, para instruí-los, e eles precisavam aprender. Jesus tinha 3 anos para provocar uma metanoia, uma mudança de mentalidade em cada um deles.
E nós vivemos em um tempo que crente de 20 anos de igreja não consegue ter mudança de mentalidade. Ele pensa as mesmas coisinhas que ele pensava 20 anos atrás. As mesmas bobagens que tinha no passado é hoje. Aquele crente que há 20 anos atrás ficava choramingando na porta de irmão por irmão, falando, reclamando, falando de outros. Hoje ele não precisa nem ir de porta em porta, tem até o Facebook, o WhatsApp para ajudar ele. Ferramenta boa e mal utilizada por muitos. Nós precisamos aprender. Aí nós olhamos para a palavra de Deus e por falta de entendimento, quem nunca ouviu essa palavra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todo mundo já ouviu. A parte acima que nós lemos, poucos vão se lembrar, mas o versículo 13, todos nós, e olha que nós citamos várias vezes, como se fosse uma filosofia de vida diferente, que foi ensinada, mas não é. A gente às vezes não lê o contexto. Todo o texto sem contexto é um pretexto para heresia. Essa é uma máxima na hermenêutica. Então nós precisamos olhar, entender. E antes de Paulo dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele começa dizendo que ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz. Mas por que Paulo estava muito feliz? Porque tudo tinha dado certo na vida dele. Ele não tinha sido preso, ele não tinha sido apedrejado, ele não era perseguido, nada, estava tudo bem. Não, ele estava feliz. E ele explica por que ele estava feliz. E a primeira coisa, ele diz assim, eu estou feliz porque eu aprendi. Ele aprendeu, ele foi ensinado. Ele aprendeu, ele foi ensinado. Ensinado a quê, pastor? A ser feliz, a ser agradecido em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente, eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. É o que o apóstolo Paulo disse. Não importa a situação que eu passar, eu aprendi. Eu fui ensinado. Seja ela qual for, eu vou passar de cabeça erguida. Paulo estava dizendo que ele havia aprendido a cuidar das suas emoções. O maior problema das pessoas hoje tem sido esse: perder o controle das suas emoções. Pessoas que não conseguem controlar as suas emoções não vão controlar mais nada. E nós destruímos quase tudo que está perto de nós, que está à nossa volta, quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções. Como eu disse, tem dia que tudo dá certo, tem dia que as coisas não estão bem, mas quem aprendeu, quem conhece a palavra de Deus e aprendeu de Deus, ele é chamado pela Bíblia de vencedor. Na verdade, a Bíblia dá uma ênfase de mais do que vencedor. A Bíblia diz que eu e você, que nós somos mais do que vencedores. Mas isso não quer dizer que não passemos luta. E por não compreendermos e não entendermos a primeira luta, o primeiro problema que nós passamos, o inferno inteiro se levanta e vem contra você como corrente de muitas águas, e ele te sufoca, e ele te afoga, e você fica escondido, com medo, não consegue reagir, porque você está passando por um problema, por uma luta, seja na área financeira, familiar, seja qual for a área, você fica assustado. E o diabo, sabendo que não há entendimento, ele aproveita aquele problema para sufocar a pessoa, e para dizer que ela está passando por isso, porque ela não é digna das bênçãos de Deus. Tem muito crente que não consegue orar, sabe por quê? Porque o diabo disse que ele não é digno de entrar na sala do trono, o diabo disse que ele não pode entrar além do véu no santíssimo lugar. Mas quem disse isso para ele? O diabo, e ele acredita no diabo. Quando Deus deu ordem para Adão e Eva, lá no jardim do Éden, a ordem de Deus foi específica:
Mas veio o diabo e disse outra coisa. O homem fez o quê? Obedeceu a voz de Deus ou a voz do diabo? Obedeceu a voz da serpente. De lá para cá não tem sido diferente. As pessoas dão mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus. E por isso, muitos não têm conseguido viver bênçãos e milagres na sua vida. Sabe, irmãos, quando você olha para a sua vida, se eu perguntar aqui agora, vem aqui à frente, quem tiver coragem, e conta um problema que você está passando, ou um milagre que você está buscando, algo de Deus que você está esperando, mas que não recebeu ainda de forma concreta, não pegou, não é palpável ainda, não está em suas mãos, algo que você quer muito, todos têm algo para contar. E se eu perguntar se você tem algo para reclamar, talvez até para chorar, todos também teriam alguma coisa nesse sentido. E o diabo, ele é astuto, ele entende de ser humano, ele conhece o ser humano, ele conhece a raça humana, ele sabe como que funciona. Então ele tem tido muito êxito, tem obtido muitos êxitos nos últimos tempos, fazendo simplesmente com um cristão tire o seu olhar de onde realmente deve estar. Muitas pessoas estão vivendo frustradas, porque elas estão olhando para aquilo que ela não recebeu ainda, ela está olhando para aquilo que ela não alcançou ainda, ela tem mantido o seu olhar, talvez no problema e numa luta que ela está passando, e o diabo faz ela olhar e focar naquele problema, esquecendo-se de tudo aquilo que Deus tem feito, que fez na vida dela. Por causa do olhar, muitas pessoas não têm muitas coisas para agradecer. Olhar errado, olhar diferente, olhar de derrotado. Quando o dia está bem, o vitorioso fica contente, chega em casa feliz. Mas o fracassado, quando o dia está bem, ele chega em casa contente, chega feliz. Pastor, então qual é a diferença do fracassado para o vencedor? Está no dia mau, está no dia ruim, porque quando o dia não sai do jeito que o vencedor quer, ele chega em casa e agradece a Deus, porque sabe que amanhã é um novo dia, e se precisar chorar, ele chora, mas ele sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O vitorioso sabe que o sonho que ele tem faz com que ele fique de pé em meio à tempestade. Mas o fracassado, ele só consegue enxergar o problema, ele só consegue enxergar o dia ruim, e ele se esquece. Olhar para trás é só dessa forma, como o salmista diz no Salmo 103: louve ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E Deus tem feito muitas coisas, mas nós precisamos aprender, nós precisamos entender que o Deus que nos abençoou ontem, quer ver, quem aqui, se pudesse hoje, tem um milagre para contar, em toda a sua vida, tem um milagre para contar? Levanta a mão e dá um glória. O mesmo Deus que operou o milagre lá atrás, eu não sei qual foi, ou quais foram, ou quantos foram, mas o mesmo Deus que te livrou, sabe aquele dia que você achou que não tinha jeito, sabe aquele dia em que parece que a escuridão tomou conta, sabe aquele dia em que o inferno inteiro levantou para dizer agora é o fim, agora não tem mais jeito, e você ficou assustado, e você pensou que talvez não teria mais jeito, mas de repente Deus se levantou e disse: não é o fim, é apenas o começo de uma nova etapa, de uma nova jornada. Continue firme, levante a cabeça e vá em frente. E Ele fez um milagre na sua vida. Sabe aquele Deus que te deu um livramento? Você chegou perto da morte, mas foi livrado pelo poder de Deus.
aquele Deus que abençoou você lá atrás, aquele Deus que abriu as portas lá atrás, aquele Deus que fez o milagre lá atrás, é o mesmo Deus que está na sua vida hoje, e vai fazer hoje também, e vai fazer amanhã. Aquilo que não deu certo agora, vai dar certo amanhã. Você não pode desistir de lutar, e de sonhar, e de continuar. O que você precisa é aprender de Deus, aprender, não importa a situação, aprender a estar contente, porque o motivo da minha alegria não é algumas bênçãos que eu recebi, o motivo da minha alegria não é um milagre ou outro que aconteceu na minha vida. O motivo da nossa alegria, já diz uma antiga canção, é a certeza da presença de Deus na nossa vida. O homem sem Deus, ele precisa de coisas para ser feliz. O homem sem Deus, a felicidade dele depende das circunstâncias à sua volta. Mas o homem com Deus, a felicidade dele independe das circunstâncias, porque a felicidade dele não vem de fora, vem de dentro. Todo milagre que você precisa, tem gente que pensa longe, olha, um dia se eu puder ir lá em Israel, lá no Monte das Oliveiras, um dia aquele pastor famoso da televisão, se eu encontrar com ele, se eu pudesse mudar para outra cidade, se eu pudesse mudar para outro país. Ele quer viver um milagre lá longe, ele acha que o milagre dele está longe. Deus olhou para Adão e resolveu fazer um milagre, e o milagre, Deus não tirou lá do barro, lá da floresta, Ele tirou de dentro de Adão. O milagre que você precisa está dentro de você, é a presença de Deus. Tudo que você precisa começa dentro de você. O seu milagre começa dentro de você, assim como a derrota também. Mas eu preciso aprender a estar contente. Paulo disse assim: olha, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho, a estar contente em toda a situação. Ele diz assim, versículo 12: eu sei estar abatido. Paulo está dizendo que quando ele estava abatido, ele estava contente. Olha que interessante. Eu sei também ter abundância. Estava contente. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, eu fui ensinado, eu aprendi, tanto a ter fartura, como a ter fome, ter abundância, como a padecer necessidade. Nós estamos vivendo uma geração que tem dificuldade de aprender. Pastor, os tempos hoje estão difíceis, as coisas estão muito caras. É verdade, mas vou falar uma coisa para você. Eu, nos mais de 20 anos que eu tenho de idade, nunca vi uma época tão próspera como essa. As pessoas que têm mais idade aí, que estão nas casas dos 50, 60 anos, sabem o que eu estou falando. A dificuldade de um pai para cuidar de um filho, há um tempo atrás, era enorme. Hoje há uma facilidade muito grande. Os pais aqui de 50 anos, da época do Ezequiel, sabe quando que a família de Ezequiel, o pai e a mãe comprava roupa para ele? Uma vez por ano, comprava um tecido e fazia roupa. Olha lá. Meu pai tinha 6 filhos. Não era uma vez por ano, eram umas 3 vezes por ano. Mas tipo assim, agora é desse grupinho aqui, eu dividi em grupo. Agora é desse. Agora é desse, e de vez em quando. Então, resumindo, era uma vez por ano. Um pai com 6 filhos, imagina formar os 6 filhos numa faculdade. Hoje nós vivemos uma época boa, uma época de prosperidade. As pessoas têm dificuldade de ir para a igreja porque a casa dela é próspera. Quase todos, não, todas as pessoas que estão aqui hoje têm televisão em casa, e a maioria tem televisão de plasma, ou LED, ou LCD, DVD, pastor, é passado, agora é Blu-ray.
Ah, mas nem isso eu uso mais, agora é só Netflix. Agora a gente tem uma facilidade muito grande. Computador, poucas famílias tinham. Um tempo atrás, todo mundo, hoje nem precisa mais, todo mundo tem um computador na mão, que é um celular. Ah, pastor, celular não é computador. O meu celular é simples, mas tem 32 GB de memória. O primeiro computador que eu comprei tinha 4 GB. O meu celular é quase 10 vezes mais capacidade de armazenamento do que um computador que eu comprei em 96, 97. Então essa prosperidade tem levado muitas pessoas a viverem de uma forma diferente, se afastando de Deus. Os pais fazem o que pode para os filhos, e às vezes ensinam os filhos de forma errada, e as pessoas não têm aprendido hoje a lidar com as situações da vida, com as frustrações, com os problemas da vida, com os problemas que a vida apresenta. E nós temos aí uma geração crescendo, aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, e que não têm se aproximado dela, são crianças que estão crescendo mimadas, crianças que estão sendo ensinadas não pelo pai, não pela mãe, mas pelo tablet, pelo celular, pelo computador de mão, que é o celular. Os pais já deixam para poder ter sossego. Aí o filho vê o que tem tudo no mundo afora, e quando ele pede, o pai faz de tudo para lhe dar. E as pessoas então aprendem de uma forma errada e tem dificuldade a lidar com a situação da vida, do dia a dia. E aí nós hoje, e muitos cristãos, agora falando de adulto, tem problema, porque não aprendeu. Ele aprendeu a ter abundância, se tiver bem. Agora passar por lutas, ele não aprendeu. Passar por dificuldade, ele não aprendeu. É difícil você ver um crente hoje chegar, às vezes até chorar, dizer: pastor, a situação está difícil, mas eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus está no controle. É difícil, quando vem o problema, as pessoas começam a se questionar: será que vale a pena mesmo servir a Deus? Assim como o povo de Malaquias: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel? O ímpio, ele tenta a Deus e escapa, diz o povo lá em Malaquias. E Deus falou assim: calma, um dia vocês vão ver a diferença do que serve e do que não serve. Mas as pessoas têm dificuldade. Tem gente que você não pode elogiar, até o elogio ela tem problema. E criticar, então, você criticar algumas pessoas hoje, ou chamar atenção para algumas pessoas, é o mesmo que chamar para guerra. E eu estou falando de cristãos, porque não aprenderam. Eles só querem estar por cima, só querem estar bem. Eles não sabem: olha, eu sei estar abatido, um problema que eu estou passando, uma luta que eu estou enfrentando, eu creio que Deus vai dar a vitória, eu creio que Deus vai dar resposta. As pessoas não têm mantido a perseverança na oração, na busca, na fidelidade. Nós não temos tempo para esperar. Então para nós não interessa o que Paulo disse: eu aprendi. E aprender não é fácil. Aprender não é fácil, mas eu não quero aprender. Eu fui instruído, eu não quero ser instruído. Mas o que você quer? Eu quero só o versículo 13. Eu quero dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Posso ter. É a primeira coisa, eu posso ter qualquer coisa, porque Deus me fortalece. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso adquirir qualquer coisa, eu posso conquistar qualquer coisa, eu posso prosperar em qualquer coisa. Tem gente usando esse versículo como uma palavra mágica: eu posso. Mas Paulo estava simplesmente dizendo que ele havia aprendido a estar contente em qualquer situação, seja ela qual fosse. Ele poderia passar firme, porque ele tinha certeza de que Deus estaria com ele. Está abatido, ele diz assim: eu sei, eu posso passar por isso, eu aprendi, porque o Senhor me fortalece. Está triste, o Senhor vai me fortalecer. Tem coisas que eu não estou entendendo agora, coloco nas mãos de Deus e confio. Em qualquer situação eu vou confiar. Eu posso passar por qualquer situação, mas jamais vou me afastar da presença de Deus, porque é Ele que me fortalece. É isso que Paulo estava ensinando.
Paulo estava apenas relatando que ele havia chegado a um crescimento espiritual, a uma maturidade espiritual.